pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu quero te mostrar somente esse quadro. Nesse quadro nós vamos aí resumir para você o que é o patrimônio, o que são bens, os direitos, as obrigações e seus aspectos qualitativo e quantitativo, ok? Então vamos lá. Se eu te falasse somente sem te mostrar nada, você poderia não entender. Então você dá uma olhadinha nesse quadro, nesse nosso exemplo, que nós temos aí, que nos bens nós temos dinheiro, nós temos veículos e máquinas. Nos direitos nós temos duplicatas a receber. E nas obrigações nós temos contas a pagar e impostos a pagar, certo? Se eu te falar que tudo isso aqui corresponde ao patrimônio, você acredita? Sim, não é verdade? Por quê? Porque o patrimônio de uma empresa, por exemplo, se você for no supermercado, no mercado, você vai ver que tem materiais para receber os produtos, para receber os clientes. Por exemplo, nós temos balcão, vitrines, prateleiras, computador, máquina registradora, nós temos mercadorias para venda. Então, todos esses objetos são os bens que o supermercado possui. Ou seja, todos os bens, todos os objetos são bens de uma empresa? Sim, são então patrimônio de uma empresa. Então, todos os objetos que vai servir para o bom funcionamento de uma empresa, para a venda, para receber seus clientes, enfim, ali é o patrimônio de uma empresa, seja ela de qual segmento for, certo? Então, o patrimônio é um conjunto de bens, de direitos e de obrigações de uma empresa. Então, aqui eu já te falei o que é o patrimônio. São isso aí, ó, bens, direitos e obrigações. E os bens são as coisas que são capazes de satisfazer as necessidades da pessoa, tá? Por exemplo, tudo aquilo que a empresa tem, que eu te falei para consumo, que são os objetos, são os bens. Só que nos bens, existem duas classificações nos bens. Existem os bens materiais e os bens imateriais, tá? Os bens materiais são chamados de bens corpóreos e também bens tangíveis. Então, os bens materiais são tudo aquilo que eu posso pegar, porque são chamados também de corpóreo, tem um corpo, tá? São bens tangíveis, tá? O que eu posso realmente pegar. Então, prédios, casas, apartamentos, ou seja, imóveis, certo? Os móveis, os materiais de limpeza, os materiais de expediente, tudo isso são bens materiais, corpóreo e tangível, que eu posso pegar. E os bens imateriais é o contrário, já está falando, tá? Já tem a denominação de incorpóreos ou intangíveis. É o que eu não posso pegar. Marcas e patentes de uma empresa eu não posso pegar, certo? Mas é um bem da empresa, por isso é um bem imaterial, certo? Benfeitorias, os gastos também com reformas, por exemplo, são bens imateriais. Então, são gastos, são marcas e patentes, ou seja, são bens da empresa, mas é o que eu não posso pegar. Então, a gente denomina, classifica como bens imateriais. Então, só aqui nessa imagem, nessa representação gráfica, eu te mostrei o que é o patrimônio, o que são bens e são os bens materiais e imateriais, ok? Agora eu quero te falar sobre direitos. Direitos, vocês estão vendo aí, duplicatas a receber. Os direitos são os valores que a empresa tem para receber de terceiros, tá bom? Aluguéis a receber, promissórias a receber. Então, se a empresa ela vende, ela tem o direito de receber, certo? Então, direitos é tudo aquilo que a empresa tem de receber para receber de terceiros. E obrigações. As obrigações são os valores que as empresas já têm que pagar para terceiros, tá bom?
impostos a pagar, aluguéis a pagar, salários a pagar, duplicatas a pagar. Aqui no nosso exemplo nós temos aí, ó, obrigações, contas a pagar, impostos a pagar. Então tudo a pagar são obrigações, tá? Se a empresa ela comprou, ela tem por obrigação honrar esse compromisso, ela tem que ter obrigação de pagar, certo? Então é isso. Aqui então você já tem bens, direitos e obrigações, suas definições, e agora eu quero te falar dos aspectos, tá? Que na contabilidade, as contas patrimoniais, existe os elementos quantitativos e qualitativo, tá? Você analisa aí que quando nós falamos que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações, dá uma olhadinha aí, tá? Nesse gráfico, nesse quadro. Então, quando nós vimos aí que nós temos os bens, direitos e obrigações, os bens são tudo aquilo que a empresa possui, né? Que também são bens materiais e imateriais, que eu posso pegar quando é material, e quando é o bem imaterial são os bens que eu não posso pegar. Os direitos são tudo aquilo que a empresa tem a receber de terceiros, e obrigações, tudo aquilo que as empresas devem para terceiros. Enfim, preciso então agora saber qual é esse aspecto, tá? Que na contabilidade se chama aspecto qualitativo. Então, a partir do momento que eu já sei que a empresa, a definição desse patrimônio, que a empresa já está formada, existe esse patrimônio, eu preciso saber dos seus elementos, que são as contas. Vocês veem aí que tem, ó, dinheiro, veículos, máquinas, duplicatas a receber, e contas a pagar, e impostos a pagar. Isso são contas, tá? Que a empresa possui, são os seus elementos contábeis. Nesses elementos, eles são classificados ou chamados no patrimônio, né, como o seu aspecto qualitativo, ok? Porque o aspecto qualitativo do patrimônio na contabilidade, ele consiste em quantificar os nomes. Ele vai titular, né, os nomes, os elementos patrimoniais, ou seja, dá nome aí às contas, como vocês estão vendo aí. Cada uma tem um nome. Agora, quando eu olho aí para o lado direito dessas contas, o dinheiro, por exemplo, tem 10 mil, veículos 50 mil, máquinas 80 mil, duplicatas a receber 15 mil, contas a pagar 18 mil, impostos a pagar 8 mil. Quando eu olho para esses valores, eu já tenho aí aspecto quantitativo, tá certo? Então, o aspecto quantitativo, ele consiste em dar para esses elementos, esses bens aí, os direitos e as obrigações, os seus respectivos valores. Então, quando se fala em aspecto quantitativo do patrimônio, ele consiste, na realidade, em dar os valores, né, os seus respectivos valores para as contas de bens, dos direitos e das obrigações, certo? Então é isso aí, pessoal. Nesse quadro aí, você já percebeu que nós temos o patrimônio, nós temos bens, direitos e obrigações e seus respectivos aspectos, tanto qualitativo quanto quantitativo, ok? Muito obrigada, até a próxima.